Comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Oh, aleluia! Você sabe que regionalmente existem culturas, né? Culturas regionais. Por exemplo, para quem é nordestino, tem uma característica interessante em algumas regiões do Nordeste, que quando você pergunta se tem algum nordestino na região, né? Se tem algum nordestino aí, ele reage com um grito. Um grito. E a galera que é mais raiz ainda reage com um grito mais, que é um negócio meio... É assim que um nordestino reage quando você pergunta onde tem um nordestino por aí. É uma questão cultural, né? No reino de Deus é a mesma coisa. Davi disse que no seu templo, quando Deus fala, a congregação diz glória. Então, à medida que você sentir que Deus está falando com você, reaja, principalmente se você tiver poder de fala, de verbo, porque a palavra do Senhor diz que sem que haja linguagem ou fala, ouve-se o som da sua voz. O que é isso? Significa que Deus fala, mesmo quando não há manifestação de fala da nossa parte, ou seja, o vento glorifica a Deus, as águas glorificam a Deus, o ar que você respira glorifica a Deus. Deus é adorado no silêncio. O ateu que não reconhece a Deus, glorifica a Deus quando acorda, com a sua respiração, com o seu fôlego de vida, né? Agora, em contrapartida a isso, a palavra de Deus diz que os céus declaram a glória de Deus na manifestação da sua existência. Mas em contrapartida a isso, ou seja, aqueles que não pertencem ao silêncio, esses o glorificam no poder de fala e na liberação do seu fôlego. Por isso Davi vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então você vai louvar a Deus com tudo aí, à medida que você for sentindo que Deus está falando com você. Se você quiser bater palma, você bate palma. Se você for do glória a Deus, você responde com glória a Deus. Se você for do aleluia, você dá aleluia. Camila, eu sou do pulo. Você dá um salto da cadeira na hora que você sentir, porque aonde há o Espírito, ali também há liberdade. Amém? Glória a Deus. E olha lá, já começou. Agora não deixa capenga não. Se um aplaudir, tu aplaude, que é para não deixar ele no vácuo. Aí você ajuda o irmão. Eita glória! Isso aí já é o resultado da palavra de mais cedo. Glória a Deus. João 19, quem achou, diga amém. Amém. Essa palavra voltou ao meu coração como palavra de Deus para essa manhã. Versículos do 24 em diante. Aí eu vou anunciando os próximos versículos para você, tá bom? João 19, versículo 23, 24. E aí eu vou anunciando. Todos acharam? Amém. Verso 23. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo, e disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado é um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados de lá. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele havia sido crucificado.
Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, dizendo que seu testemunho é verdadeiro, e que ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Verso 36. E estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Diga amém por essa palavra. Amém. Em 3 momentos nessa leitura, você leu comigo que os fatos da narrativa que a gente acabou de fazer leitura aqui, eles são logo depois que cada coisa acontece, nesse momento da crucificação. A palavra meio que respalda, meio que não, totalmente. Ela respalda totalmente cada momento da crucificação de Jesus Cristo. A primeira parte que a gente leu: os soldados pegaram as suas vestes, não a rasgaram, a que era uma túnica numa peça só, mas dividiram-na em 4 partes e queriam lançar sortes sobre ela. Os soldados fizeram isso. O texto diz que os soldados fizeram isso. Aí logo em seguida, João, que é a testemunha ocular de tudo aquilo que a gente leu aqui sobre o momento da crucificação, ele vai dizer: mas isto aconteceu, isso que os soldados acabaram de fazer, para que se cumprisse a escritura. A escritura aqui, só para parafrasear de maneira mais inteligível para a gente, é a palavra de Deus. Então vamos trocar aqui escritura por palavra, só para a gente entender que a gente está falando da palavra de Deus. E aí ele vai respaldar cada momento desse. E aí no primeiro momento, o momento dos soldados, quando pegam a túnica de Jesus, quando dividem ela em 4 partes e começam a lançar sortes, fazem isso obviamente em tom de zombaria, de afronta, para tentar diminuí-lo, envergonhá-lo. Em meio a tudo isso há um alvoroço de alguns espectadores reunidos ali, que estão dizendo: se tu és o Cristo, desce, retira daí você mesmo, se você é o Filho de Deus, faça alguma coisa. Enfim, tudo isso envolto num pano de fundo de trevas e de muita pressão acontecendo ali. Ele vai dizer: olha, quem fez isso foram os soldados. E aí, então vem o respaldo, vem o tal respaldo. Ele respalda imediatamente esse acontecimento com a palavra, dizendo: mas isto aí que eles acabaram de fazer, aconteceu para se cumprir a palavra. Então completa aí para mim, para eu saber que você está acompanhando comigo. Isso aí que eles fizeram, isso aí que os soldados acabaram de fazer, disse João, só aconteceu para cumprir que dizia. Aí ele vai fazer a citação do profeta Isaías, para deixar claro que é a palavra de Deus. Ele vai dizer: ó, isso aí só está acontecendo, ou só aconteceu para se cumprir a palavra. Que palavra? A palavra dita pela boca do profeta Isaías, que messianicamente profetizava. E ele disse: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Aí João diz: foi isso que fizeram os soldados, mas só fizeram para se cumprir Aí vem o segundo ponto. No segundo ponto, é o próprio Jesus que começa a perceber que as coisas já estão praticamente consumadas. Por quê? Porque Jesus é o verbo vivo. Ora, não teria o verbo vivo consciência da palavra que é sobre sua própria vida, visto que ele é o verbo? Então Jesus tem consciência de tudo que ele veio para cumprir sobre a terra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Toda a profecia e toda a palavra de Deus liberada sobre ele, enquanto cumpria seu ministério aqui na terra, ele tem consciência dessa palavra. Por isso, inclusive, na condição de mensageiro, de pregador, de ministro, da palavra, ele por muitas vezes vai reunir as multidões e ele vai dizer: em verdade vos digo. Não por um vício de linguagem, não por um jargão de pregador, mas porque ele era a verdade que ele falava e ele era a verdade vivida. Então era natural ele dizer: em verdade vos digo. Ele está dizendo: sou a verdade que falo, sou a verdade que sou, a verdade que eu prego para vocês. Era o que ele estava dizendo. Não é um fato, é uma pessoa, sou eu sou esta verdade. Ele diz isso também para aquela samaritana em João capítulo de número 4,
4, quando ela diz: olha, o Messias vem, e ele vai nos ensinar a maneira correta de adorar, de buscar o perdão e a expiação dos nossos pecados. E Jesus vai dizer para ela: crê-me, mulher, que a hora vem e fala contigo agora, em que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai, nem neste monte ou na obrigatoriedade do templo, mas em espírito e em verdade. Aquela palavra que ele libera, desata ela, ele perdoa ela, ele manifesta libertação na vida dela através da palavra que ele mesmo manifesta para ela. Ora, Camila, mas de acordo com a lei ela precisava ir a um altar. Ele está no poço de Jacó, na terceira geração patriarcal de Abraão. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aquela fonte é um altar. Ora, Camila, para que isso acontecesse, ela precisava de um sacerdote. Ela não precisava só de um sacerdote, mas ainda assim ele não era só um sacerdote, mas ela estava diante do sumo sacerdote. Oh, meu Deus do céu! Ora, Camila, mas tem altar, tem até sumo sacerdote, mas ela precisava de um cordeiro, de um carneiro para expiação do seu pecado. Não tem problema, quer cordeiro melhor do que aquele que tira o pecado do mundo? O sangue imaculado estava ali. Então, na verdade, as palavras dele produziram sobre ela toda a libertação que ela precisava viver naquele momento, desde que ela se conectasse a ele, que é a palavra, e que estava sendo liberada em espírito e em verdade. Então veja bem, Jesus tinha consciência de toda a palavra que havia sido liberada sobre a sua vida e de tudo aquilo que ele precisava cumprir para cumprir a sua palavra aqui na terra. Então, se na primeira ocasião são os soldados que manifestam o cumprimento da palavra, na segunda ocasião, vendo ele que toda a palavra já estava sendo manifestada, ele vai dizer: ora, já está praticamente tudo consumado. O já está consumado mesmo só vem de fato depois que ele entrega o Espírito. Mas antes disso ele percebe que só falta uma coisa para que ele possa liberar o seu Espírito, entregar o seu Espírito. Porque, como ele bem disse a Pilatos: a minha vida ninguém toma, a minha vida eu a dou. Então, para cumprir esse momento, faltava só uma coisinha. E aí que ele tem consciência da palavra, então é ele mesmo que vai cumprir esta palavra. Jesus vai dizer: tenho sede. Ele não vai dizer: me dá água, porque quem tem consciência da palavra não pede o que não vai receber, porque já sabe o que espera. Ele vai dizer: tenho sede. Ele sabia que faltava uma parte do cumprimento. Qual? A parte do vinagre, que também havia sido dito pela boca do profeta Isaías. Consciente de toda a palavra, ele manifesta a necessidade do cumprimento dela com sua própria boca. E ele vai dizer: tenho sede. Pegam então uma esponja que estava ali, embebedam ela num vinagre, colocam na vara do ísopo, estende até o madeiro aonde Jesus está crucificado, e ele então recosta a sua boca aquilo dali e cumpre este momento. Aí João vai dizer de novo, mais um respaldo: e isto aconteceu, presta atenção, gente, e isto aconteceu para que se cumprisse e isto aconteceu para que se cumprisse a palavra. E derradeiramente, aonde a gente terminou a leitura do texto, vai dizer que agora, depois já de sua morte, Jesus agora já entregou o seu Espírito e em corpo está completamente rendido ali no madeiro. E aí o texto vai dizer que então agora estão vindo, em razão de já começar ali na sexta-feira, a partir do pôr do sol, por volta das 6 horas da noite, dependendo do horário que o sol ia se pôr naquele dia, começava então o sábado, porque o sábado não começa no sábado, ele começa no pôr do sol da sexta-feira, no dia anterior. Este é o dia que Jesus foi crucificado. Então, haja vista que isso era importante, santificar o sábado, e aquele sábado era um grande sábado, eles pressionaram a Pilatos que tirassem o corpo dos crucificados de lá. Aqueles que estavam gemendo e ainda não morreram, morreram nessa hora, arrebentaram-lhes a parte de baixo e eles declinaram, eram enterrados como indigentes. O pulmão que já estava cheio de sangue sufocava e terminava de morrer de uma vez só. No caso de Jesus, preste atenção, você leu comigo: arrebenta a perna do primeiro, arrebenta a perna do terceiro, que na verdade era segundo. Eu digo terceiro porque Jesus era aquele que estava crucificado bem no meio. Aí pegam o primeiro, depois o outro que estavam do lado dele, e João está ali de pé vendo. João está olhando tudo isso que a gente leu nessa manhã
pessoalmente. E aí ele vai dizer assim: vieram então para arrebentar as pernas dele também. Mas vendo que ele estava morto, colocaram uma lança para poder garantir, para poder ver. E ele vai dizer: eu vi que saiu água ao invés de sangue. João, e o pedaço de madeira que arrebentou a perna do que estava na direita e que arrebentou o que estava na esquerda. Aí João vai dizer: eu sou testemunha, eu vi que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está dizendo: eu não estou contando para vocês só do que eu ouvi, não que não seja importante, mas ele vai além. Eu estou contando do que eu vi, e o que eu vi, e testifico a vocês que vão ler sobre o que eu vou contar, é que o testemunho dele é verdadeiro. Porque quando vieram para lhe arrebentar as pernas, o texto diz que não puderam. Aí depende de quem crê na palavra, porque João vai deixar claro que, visto que tudo que estava acontecendo ali nada mais era do que um movimento de cumprimento para a palavra de Deus, ele tem o mesmo discernimento, e pela terceira vez vai fazer mais uma vez a citação do texto do profeta Isaías. E aí ele vai dizer: vieram para quebrar-lhes as pernas, mas não puderam, porque sobre ele havia uma palavra que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Camila, eu ainda não entendi o que o Espírito quer dizer à sua igreja. O que ele está dizendo é: creia que sobre a tua vida há uma palavra, e tudo que você está vivendo, tudo que está acontecendo na sua vida, seja de bom ou seja de ruim, nada mais é do que o cumprimento de uma palavra que tem regido os seus dias, de uma palavra que tem regido os seus anos, de uma palavra que tem regido a sua família. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai dar uma sacudida em quem está ao seu lado e vai dizer assim para esta pessoa: você está debaixo de uma palavra. É 1, é 2, pega na mão dele. 2,5, dá um apertãozinho. Ai, Camila, mas eu não conheço, eu fico sem graça. Fica sem graça não, deixa essa pessoa perceber que ela se assentou ao lado de um profeta do eterno nessa manhã. Deixa essa pessoa entender que Deus colocou ao lado dela um pregador de boas novas. Quando eu disser 3, você vai sacudir ela e vai dizer: tua vida está debaixo de palavra. É 1, é 2, é 3, vai! Tua vida está debaixo de palavra. Tua vida está debaixo de palavra. E tudo que acontecer está acontecendo para obedecer um desígnio, um plano. Porque todas as coisas, pode crescer comigo, meu tecladista, que eu não tenho medo de som não, pode vir. Todas as coisas, abre a boca comigo e diga: todas as coisas. Diga isso para a tua alma: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo que tem te acontecido, de bom ou de ruim, se a tua vida é de Deus, é para cumprimento de uma palavra que Deus liberou sobre você e sobre a sua casa. Você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Teu pai e tua mãe podem não ter programado você, mas escute o que eu vou lhe dizer: não há um nascido vivo. Não há um nascido vivo ou morto para baixar. A quem a madre de sua mãe tenha ali aberto e dado a luz, que não tenha de Deus um plano específico para esta pessoa. O Deus que se preocupa em chamar as estrelas pelo nome que Ele as deu. Ele deu nome para as estrelas. Você está pensando que sua vida é obra do acaso? Ele deu nome para as estrelas. Você está pensando que sua vida é obra do acaso? Ah, Camila, mas é que eu ainda não descobri o meu propósito. Isso é uma outra conversa. O que você não pode sair daqui é dizendo que não tem um propósito. Ele disse o que para Jeremias? Antes que te formasse no ventre eu te conheci. As nações te dei por profeta. Já havia um plano. Olha o que ele diz: antes havia um plano. Quando esse plano foi idealizado? Antes. Quando esse plano foi idealizado? E por que esse plano vai dar certo? Porque esse plano não diz respeito a você. Você é a resposta do plano. Você não é o motivo do plano. Escute isso, você vai entender. Por que muitas pessoas têm de Deus uma palavra, mas não vivem o cumprimento, a realização
da palavra do seu propósito. Não é porque não tem palavra, é porque elas procuram propósitos que façam sentido para elas. Você procura coisas que façam sentido para você, porque você quer realizar você, porque você quer buscar respaldo diante da sociedade, porque a sociedade só respeita quem você é quando ela mede o que você tem. E você entra nesse sistema ativista, secularista, e começa a viver uma vida para tentar responder à identidade que os outros querem rotular em você, e se perde no propósito original da sua vida, porque você vai enobrecendo a sua vaidade, o seu egocentrismo, e começa a acreditar que você precisa corresponder não só às expectativas dos outros, mas também às suas. Você começa a achar que carro te dá respaldo, que dinheiro te dá respaldo, que sucesso te dá respaldo, que prestígio te dá respaldo, que o número de seguidores que você tem te dá respaldo, que tudo que está à sua volta do que você tem acrescenta na sua identidade. Mas tudo que na verdade nós temos deve cooperar para a glória de Deus. Olha para cá. Quando Deus fez você e Ele estabeleceu um plano para a sua vida, não era em você que Ele estava pensando. E só dá glória essa hora quem é muito crente mesmo. Porque quem já está com a vaidadezinha crescendo dentro do coração, acha totalmente incoerente uma palavra como essa. Como é que é? Não! Quando Deus me fez, Ele estava pensando em mim. Você é egocentrista. Você acha que Deus só trabalha para te favorecer. Agora, a maior prova de que o plano vai dar certo é que não era em você que Ele estava pensando. Camila, como é que você fala uma baboseira dessa? Como é que você não lê a Bíblia? Porque dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu vou dizer de novo: porque dele, nele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, Camila, eu não entendi, vai entender agora. Sabe por que minha vida vai dar certo? Sabe por que o plano de Deus para a tua vida vai dar certo? Sabe por que a tua vida invoca a manifestação do cumprimento da palavra? Porque quando Deus te fez, não era em você que Ele estava pensando. Ele estava pensando: o que eu posso fazer para glorificar o meu nome? O que eu posso fazer para engrandecer o meu nome? O que eu vou fazer que vai adorar o meu nome? Aí Ele te fez. Você é dele, se move por Ele, através dele e para a glória do nome dele. Camila, então como é que eu vou descobrir o meu propósito? Você vai descobrir ele agora. Ele já foi descoberto. Meu irmão, não tem propósito escondido. Deus não é Deus de dúvidas. Deus não é Deus de indagações contínuas. Deus não quer você perdido no teu chamado, gastando tempo tentando achar o que está diante de você o tempo todo. Quer achar teu propósito? Comece a fazer coisas que façam sentido para a glória dele. Senhor, teu nome vai ser glorificado nisso? O Senhor quer glorificar seu nome nisso? Em que o Senhor quer glorificar meu nome? Porque minha vida é tua. De que forma o Senhor quer aparecer em mim? Quando você se move para a satisfação dele, primeiro, o maior realizado é você. Isso é óbvio. Segundo, você para de andar em voltas, porque você começa a andar para cumprir a palavra. Preste atenção e complete para mim, por favor. Você começa a andar para cumprir a? Começa a andar para cumprir a? Aí você atinge a maturidade de Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é Cristo? Cristo é o verbo vivo que se fez carne. Então quem Cristo corresponde, ou quem Deus corresponde por amor de Cristo? Aqueles que manifestam a sua palavra. Preste atenção. Deus não tem comprometimento com o comprimento do meu cabelo, com a cor dos meus olhos, da minha pele, ou com quanto eu tenho na minha conta corrente. Isso aí você gasta tempo tentando se exibir e ostentar para os outros, para tentar alcançar o respeito de gente que não te reconhece. Porque se te reconhecesse, não te valorizaria pelo que você tem, mas por quem você é. Agora, para Deus, nenhuma dessas coisas são atraentes. Quando Deus vai dar testemunho de Jó, não tinha na terra de Uz homem mais rico do que Jó, nem de posses, e posso te falar até de intelectualidade, nem de sabedoria. Até hoje, entre os livros de compêndio filosófico, Jó é o de particular maior dificuldade de interpretação, depois de Apocalipse. Mas quando Deus vai dar testemunho dele, olha o que Deus diz a Satanás: tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra, sabe o que eu gosto? Ele não diz assim: não há nesta terra vaso, não há nesta terra crente,
Não há nesta terra homem de Deus. Não, eu me amarro que Deus vai dar testemunho da sua identidade na natureza humana e vai dizer: não há nesta terra homem. Mostrando que é possível Deus ser glorificado na nossa humanidade. Não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero, desviado do mal. 5 características: temente como meu servo Jó. Cara mais rico, maior sabedoria. Jó era tão famoso, tão prestigiado, tão ovacionado, que quando ele chegava na região onde ele morava, o texto vai dizer, e ele confessa isso nos dias da sua calamidade, porque até o mais humilde dos homens se lembra dos dias de glória na sua calamidade. Por isso até o mais humilde dos homens será provado em calamidade, para que mantenha essa humildade. E ele diz que quando ele entrava na rua, sentavam ele numa cadeira e cada um segurava em uma perna da cadeira e ovacionavam, levavam para cima. Coisa que a gente faz com o vitorioso, com o vencedor, com quem a gente admira. Jó, sábio, entendido. Rapaz, tanta coisa ele tinha, tanta coisa ele era, mas Deus só vai dar características relacionadas ao seu caráter. Porque para Deus o testemunho de tudo que Ele nos deu não é para dizer que temos coisa, é para nos tornarmos pessoas melhores. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus dá coisas sim, mas se o que Deus está te dando não está te tornando uma pessoa melhor, não é Deus que está te dando. Porque Deus não dá coisas para as pessoas dizerem eu tenho. Ele fornece coisas para elas dizerem eu me tornei, eu me tornei, eu me tornei, eu me tornei melhor, para a glória do nome dEle. Veja, tudo isso é para a manifestação da sua glória. Jesus vai deixar isso claro muito antes da sua crucificação. Ele diz assim: o Pai faz tudo o que eu quero, o Pai me atende em tudo o que eu penso. Mas Ele vai corresponder, Ele vai dizer: porque eu faço tudo o que lhe agrada. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo: o Pai sabe que a sua palavra se cumpre em mim. Volta para Paulo, o que ele disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é Cristo? Cristo é o verbo vivo que se fez carne. Então quem Ele é? Ele é a manifestação da palavra. E Ele dá essa garantia por ser a manifestação da palavra. Ele é Deus em carne entre os homens, provando que é possível. E depois, na manifestação da sua palavra, Ele mostra que é possível carnalizar, materializar as coisas que eu desejo, que eu busco para atendimento de um propósito que glorifica o nome dEle. Ele pega essas coisas na palavra e Ele transforma elas em realidade tangível, em realidade física. Jesus vai falar sobre isso em João capítulo 15, quando Ele vai dizer: olha, meu Pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. A vara que está em mim e dá fruto, essa a vara que está em mim não dá fruto, perdão, essa eu corto e eu lanço no fogo, mas aqui está em mim e dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Se vós estiverdes em mim e as minhas... Então não é sobre o quanto, preste atenção nisso, não é sobre o quanto você tem dele, mas é o quanto ele tem. E a única maneira de você provar o quanto há de Deus em você é cumprindo sua palavra. Volta para o texto. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Volta um pouco mais atrás. 2 tipos de vara na mesma videira. Como é que na mesma videira, recebendo a mesma água, conhecendo os mesmos nutrientes, uma dá fruto e a outra não dá fruto? Elas não estão igualmente sendo cuidadas pelo mesmo agricultor e enxertadas na mesma videira? Sim ou não? Sim ou não? Mas como é que uma dá fruto e a outra não dá? Porque todas estão nele, mas só dá fruto as que ele está. Por isso ele diz, não é sobre estar, é sobre se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então ele está dizendo, vocês manifestam que vocês estão em mim, cumprindo a minha, vivendo a minha, manifestando a minha, obedecendo a minha. É assim que vocês dão fruto, é assim que vocês não vão para o inferno, é assim que vocês manifestam a glória do meu Pai. Aí ele continua, aí ele diz assim, dentro desse contexto, ou seja, fazendo isto, tudo que pedirdes ao Pai, tudo. Prega para os dois aí e diga, é tudo, meu irmão, tudo, tudo. Diga aí para ele, é tudo. É tudo. Ele não
disse parte, ele disse tudo. Porque se a palavra de Deus está em você, você não vai manifestar nada que não seja para a glória do nome dele. Você não vai pedir o que não é para a glória do nome dele. Você não vai desejar o que não é para a adoração do nome dele. Se a palavra dele estiver em você, haverá correspondência imediata. Eu disse correspondência. Mas ele diz: por que vocês pedem mal e não recebem? Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem para gastar nos próprios deleites, para se realizar no que vocês querem, e no final ficam endinheirados, famosos, ricos e deprimidos. Por quê? Porque quem te realiza é quem te criou. A alma de toda criatura anseia pelo seu Criador. A sua alma e a sua vida tem um objetivo: glorificar a Deus. E você só faz isso se você conhecer a palavra. Porque se você conhecer a palavra, Deus poderá manifestar tudo que Ele deseja em você. Assim, suas orações serão atendidas, seus louvores serão recebidos, sua vida terá significado. E aí você alcança um outro nível de maturidade, como Paulo. Que maturidade, Camila? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória. Tem mulheres aqui, homens que fazem isso. Esse nível de maturidade, quando ele tem, ele dá glória a Deus. Quando ele não tem, ele diz: glória a Deus. Mulheres que louvam a Deus na trivialidade. Deus é glorificado na vida delas dentro de uma cozinha, com a louça, com a pia tampada de louça. Mas ela não diz: eita, ninguém faz nada nessa casa. Não, ela vai lavando e vai dizendo: eita, Jesus, comida estava boa hoje. Oh, Jesus, muito obrigado por todos os dias. Obrigada porque se eu tenho tantos pratos, eu tenho muita comida. Se eu tenho muita comida, minha família é muito grande. Oh, Senhor, obrigado. E ela vai glorificando a Deus naquilo que ela faz. O homem que tem um carrinho velho, ele vai lá e glorifica a Deus. Vai limpando, final de semana, levar a igreja para a família. Trabalhou no aplicativo a semana inteira. Ah não, carro limpo só para os outros. Não, o homem que glorifica a Deus na vida dos outros e glorifica a Deus na sua casa. Ele vai limpando. Pai, vai trabalhar hoje? O menino pergunta: não, só estou limpando o carro. Para quê? Para a gente ir para a casa de Deus. Eu quero glorificar a Deus em toda a minha existência. O que é isso? Isso é o nível de alguém que entendeu o que é o cumprimento da palavra. Olha isso. A palavra de Deus é o mais importante de tudo em todos. Quem está comigo ainda, diga amém. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua. Responda para mim, quem vem primeiro, a fé ou a palavra? Porque a fé vem pelo e o ouvir da. Diga para mim, quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu creio? Quando Deus disse haja luz, quem foi que disse eu concordo? Responda com inteligência e não com emoção. Houve manifestação de fé em Gênesis 1 para que houvesse criação de mundo? Alguém disse sim, vou perguntar de novo. No princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia. O Espírito de? Vem comigo, não vai embora não. O Espírito de? Se movia sobre a face das águas, no abismo que jazia em trevas. Está em trevas, mas quem está se movendo é o Espírito de? Ele está parado ou está em movimento? Parado ou movimento? Mas ele está realizando alguma coisa? Onde é que vocês estão, gente? Está realizando? Me fala então o que ele realizou, que eu quero saber. Ele realizou o quê? Eu estou falando na inteligência e não na emoção. Culto racional. Bota essa mente para funcionar. Ai, Camila, que eu estou tão maravilhada. Diz maravilha. Se é para ouvir a palavra, diz maravilha. Porque no final, irmão, emoção não sustenta teu dia a dia. O que te sustenta é estar debaixo de uma palavra. Isso te sustenta. Aí olha isso. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, no abismo que jazia em trevas. Mas não é o espírito das trevas que se move, é o Espírito de? É o Espírito de? É o Espírito de Deus que está ali. Está se movendo, mas não está operando nada. Está trazendo à existência alguma coisa que não existe? Absolutamente nada. Ou seja, as coisas continuam agora, mesmo com ele se movendo, do mesmo jeito que elas já estavam antes dele se mover. Porque mover é muito bom, mas não realiza. Pode ser até de Deus. Mas escuta o que eu vou te dizer. Nem Deus reage se não houver manifestação da palavra. Quando é que tudo muda? Quando a palavra de Deus diz assim: e disse. E disse Deus. Disse o quê?
trevas, quem não tem palavra, gasta muito mais energia tirando o que não pode estar. Mas quem tem palavra, não gasta energia tirando. Usa energia manifestando o que tem. E aí o que não puder ficar vai sair. Camila, eu não entendi, vai entender. Deus não disse, saiam trevas. Ele disse... Quando você não tem de dentro para brotar fora, você gasta toda a sua energia tentando tirar de fora o que não há dentro de você. Mas quando há em você palavra, quando há em você palavra, o ambiente não exaure a sua energia, mas você acaba e resplandece na energia do ambiente. Haja luz. Ele manifesta a palavra. Abre a tua boca e completa aí. Ele manifesta a... Vem, ele manifesta haja luz, e ouve luz. Quando ele disse ouve luz, quem foi que disse amém? Graças a Deus. Eu ia tomar um susto se tivesse uma revelação agora que não conhecia na Bíblia, nesse quesito aí de Gênesis 1. Ninguém disse amém, ninguém disse eu creio, ninguém disse está ligado. Os anjos disseram, é isso aí, Jeová, estamos contigo. Não. Ele disse, haja luz e... Porque a palavra de Deus é suficiente. Então, na verdade, você às vezes não vive o cumprimento de coisas extraordinárias que já estão sobre a sua vida. Aí você diz assim, Camila, é porque eu não tenho fé. É porque tu não tem fé ou porque tu não tem ainda e não alcançou consciência plena da... Porque veja bem, a fé não manifesta a palavra, mas a palavra... Mas sabe qual é o problema? A gente acha que a fé é uma questão sensorial. A gente acha que a fé é uma questão sentimental. E não é, meu irmão. Deixa eu te falar um negócio bem rasgado que é para todo mundo entender. Fé não é sentimento, fé é uma atitude. E que atitude? Uma específica de obediência. Então diga comigo isso bem forte. Diga fé, bem forte, fé. Mostra aí que você também fala tão alto quanto os assembleanos. Diga fé. Você não debocha de mim não, hein? Diga fé. Não é um sentimento. É uma atitude de obediência. Você diz que crê. Você diz que crê. Você diz que tem palavra. Irmão, tem alguma coisa que não está funcionando aí. Porque se tu tens palavra e tu tem fé, já era para estar aparecendo obras. Por que nada se manifesta no teu mundo de caos? Por que o que está em trevas não se manifesta diante da luz que em ti há? Se tu tens palavra e tu tens fé, por que não tem um milagre nem um testemunho para contar? Tem alguma coisa aí que na verdade tu não tens e desculpa, Deus me trouxe aqui para falar. Das duas, uma. Ou tu não tens consciência plena da palavra que está sobre você, ou tu não tens atitude para obedecer o que tu diz que crê. Porque se tu diz que crê, tu não sente para fazer, tu faz até sentir. Porque é uma questão de obediência. Gente, isso aqui é muito sério. Deixa eu falar com você rapidinho. 2 Reis capítulo 4. A mulher tem uma botija de azeite. Com pouco azeite. O credor está na porta a levar seus 2 filhos como pagamento de uma dívida que ficou porque ela é viúva. Marido morreu. Aí ela procura Eliseu dizendo, tu sabes que meu marido era um homem temente ao Senhor. Agora o credor está aí, o que eu vou fazer? Ele diz, declara-me o que tens. Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então faz o seguinte, pega o azeite, pega vasilhas, não poucas, mas muitas, pede emprestado aos teus vizinhos, entra no teu quarto, na tua casa, fecha a tua porta e derrama o azeite da botija nos vasos. Olha isso aqui, derrama o azeite da botija nos... A mulher pede as vasilhas, não poucas, mas muitas, entra com os filhos, pega a botija, olha a palavra que ele liberou para ela, entra no teu quarto e derrama. Ele disse, ora, ele disse o quê? O que ele está dizendo? Minha filha, quando chegar lá que você vê as vasilhas, pega a botija e começa a virar em cima das vasilhas e dos vasos. Foi o que ele disse, entra e derrama. Vamos supor que é você ou eu um dia? Quando a gente vê o atacado precisando ser abastecido e na nossa mão só tem o varejo, você vê que só a geração de antigamente que riu. A de hoje nem sabe o que é atacado e varejo. Só quem já comprou no fundo do mercado, naquele canequinha de alumínio, para botar na balança. Meu Deus. Agora... Cruzeiro, tu foi cruel.
Imagina você olhando para a botija, um pouco de azeite, um monte de vaso. Você diz que crê na palavra. Ela cria. E como ela demonstrava isso? Em ato de obedir, fazendo o que ele mandou. Ela não entra dentro do quarto, olha para aquela realidade. Olha o que você faz dizendo que crê. Ela entrou e derramou. Teve milagre ou não teve? Vamos falar a verdade. A gente entrando com a botija, vaso do meu tamanho, vaso do tamanho desse negócio azul aqui, ó. Vaso do tamanho desse vaso azul aqui, botija com essa quantidade de azeite do copo. Imagina tu entrando no quarto, sem emoção, sem fundo, sem pregador, sem ministério de louvor, sem pastor, sem ninguém. Tu, debaixo de uma palavra, tu entra num quarto. A pessoa diz pra você, pega aí essa coisa, vira aí nesse vaso que vai... Mas não, aí você olha e diz, meu Deus, não tem só esse não, tem esse, tem esse, tem esse. Tem esse, tem... Aí você olha pra botija, olha por vaso. Botija, vaso. Olha os crentes de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui nas tuas mãos essa botija. Deus, olha que cara de pau. Eu creio que tu podes fazer transbordar essa botija. Para que crê nada. Ele já liberou uma, mas você fica espiritualizando o que tua fé deveria estar executando. A falta de velocidade. Completa para mim aí, por favor. A falta de... Bora que eu já estou encerrando. A falta de... é que faz você perder o time do milagre. Porque obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, mas é fazer o que Ele manda na hora que Ele está mandando. A gente olha para a botija de hoje e a gente pensa, como é que varejo vai abastecer atacado? Se na escola eu aprendi que é o atacado que abastece. Deus me bota para segurar o varejo e diz que na palavra dele eu vou abastecer. Se você parar para pensar, você não porque a fé não combina com a lógica. Por isso que filhos obedientes, e Deus deixa claro, meus filhos são filhos da obediência. Deus não identifica seus filhos por línguas estranhas, por batismos ou por ritos eclesiásticos. Ele identifica seus filhos pelos níveis de obediência. E aonde está a obediência? Na aceitação da palavra? Não! Na manifestação do cumprimento dela. A mulher derrama. Essa planta é de verdade? Então ela vai gostar. A mulher derrama. Se ela fosse orar para pedir Deus para encher botija, Deus não enchia. Porque a palavra não era a hora que vai encher. A palavra era, entra e derrama, minha filha. Tem coisa que tu não pode raciocinar não. Deus mandou você fazer? Vai lá e faz. Tem gente hoje aqui ainda, vou falar de novo, hoje aqui ainda, que o Espírito Santo de Deus vai tomar para dar um abraço em alguém, para liberar uma palavra profética para alguém. Tem gente que está amarrado, dizendo assim, e é para falar o que, Deus? É para falar o que, Deus? E Deus não fala nada, porque Deus não disse é para falar, Deus disse vai lá e abraça. Quem é que já teve essa experiência? Aí no caminho Deus fala. Às vezes você abraça e Deus fala, às vezes você nem ia falar nada, aí Deus toma a tua boca. E às vezes Deus não fala nada, tu abraça e volta, aí tu pensa, eu, enquanto de doido, agora tu vê, cada mico que eu pago, daqui uma semana a irmã diz, lembra daquele abraço que tu me deu? Obediência, volta para a botija que eu volto para João. Ele não transbordou o azeite na botija. Deus não começou a fazer borbulhar azeite da não. Porque ela não pode ver o que ele mandou fazer. Isso não é fé, isso é constatação. E Deus também não multiplicou o azeite dentro do vaso. Tem certeza? Lê lá direitinho que tu vai ter tanta certeza quanto eu. Porque o milagre era manifestado na obediência à palavra. E a palavra era derrama. Então se liga só. Deus não multiplicou o azeite na botija. Também não multiplicou o azeite no vaso. Aonde Deus multiplicava o azeite? Na transferência. Era enquanto derramava. Sabe por que você ainda não viu o milagre? Tendo fé na palavra que crê, que é sobre a sua vida. O problema não está na falta de fé. E também não está na palavra. Está em você, que deveria estar manifestando a obediência do que Deus já falou. Vou falar rasgado, que é para todo mundo entender. Faz um som bem pesado aí, filhão. Pega o negócio, eu quero eles agora apavorados. Eu quero eles apavorados. Vamos botar eles apavorados. Tem um negócio assim, igual a igreja americana, não?
O cara é apavorado. Um órgão. Isso! É. Oh, meu Deus. Deus trouxe a gente hoje aqui. Eu já percebi que quando vem uma glória diferente, uma nuvem se manifesta. Ó, Deus trouxe a gente aqui nessa manhã para dizer assim, ó: minha palavra não tem defeito, e sua fé é o caminho correto. O único problema está sendo o seu tempo de execução. Por exemplo, tem gente aqui que Deus disse abertamente: ungi tuas mãos para a cura. Você vê o enfermo, teu coração bate, tua vontade é tocar nele, mas você não toca. Aí você volta para casa e diz: Deus, unge as minhas mãos. E Deus está dizendo de novo. Aí Deus muitas vezes levanta profetas e Ele te unge, Ele confirma essa unção, Ele reconhece o seu chamado, Ele te explica de novo de que maneira Ele quer passar por você quando te usa. Aí você foi chamado para obra, para assistência social. Você vê mendigo embaixo da ponte, enquanto os outros têm nojo, o seu coração queima, a tua vontade é ela levar para casa. Mas você não manifesta. Deus está dizendo: vede, a fé porque a crença, a palavra porque a direção. Mas por que não acontece? Aí eu vou falar bem rasgado. Você fica aqui hoje ouvindo essa palavra e você fica dizendo: é Deus, me dá unção. É Deus, me dá unção. Deus está dizendo: está fazendo oração errada. Unção você já tem, palavra também. Começa a pedir coragem. Coragem para obedecer, coragem para executar. Oh meu Deus, me ajude a ministrar nessa manhã. Olhe para alguém aí agora e diga: não precisa. Diga: você não precisa de mais palavra, mais fé. Olha para ele ou para ele e diga: você já tem. Grita para ele aí e diga: já tem fé e palavra. Diga: você, ei, prega. Rapaz, eu tô pregando há 40 minutos e não perdi o fôlego. Te pedi para falar uma frase, tu já tá cansado? Olha para quem tá do teu lado e diga: você já tem fé e palavra. Levanta a mão direita bem lá no alto, bota a esquerda na mesma envergadura. No 3 você vai transferir coragem através da palavra. Você vai botar a mão nessa pessoa e vai dizer para ela: receba coragem, receba coragem. 1, 2, 3, vai, 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 vai. Coragem para obedecer, coragem para derramar, coragem para transbordar, coragem para executar, coragem para manifestar. Manifesta, manifesta, manifesta a palavra, manifesta a vida transbordante de Deus, manifesta. Oh meu Deus! Senta aí que eu ainda não acabei. Bahia, Súria. Camila, eu tô com fome, então sai agora, irmão. Vai agora que ainda dá tempo. Só não esquece: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, vamos parar de manifestar uma fé artificial que precisa sentir para fazer, e vamos manifestar uma fé sobrenatural, aquela que crê tanto que não sente para fazer, faz até sentir. Pega um crente na bonança, adorando nessa manhã. Quando ele sente, ele reage. Pega um crente provudo, que está vindo da guerra, que para ele não importa mais se é domingo ou é segunda, porque ele peleja todo dia. Bota um crente nesse culto aqui, meu irmão. O culto nem começou, ele já está. Aleluia. Deus vai fazer coisa grande hoje. Não, olha, eu estou sentindo. Ó, não aconteceu nada ainda e ele já está reagindo. Por quê? Porque ele não pode esperar sentir para fazer. Porque ele está numa situação que ele precisa que a palavra se Então ele reage. É o que você tem que fazer. Não está faltando palavra, não está faltando direção, não está faltando fé. O que está faltando é a execução da sua obediência. É o entendimento de que fé não é um sentimento, é uma atitude de obediência. Viu um enfermo? Já foste ungido? Mete a mão nele, irmão, e manda a enfermidade sair dele. Nós vamos fazer isso hoje aqui agora. Nós vamos fazer isso hoje ainda aqui. E quem entrou aqui com mioma, com caroço, vai fazer o exame de novo. Está
Tá aqui meu marido, ele me conhece. Eu não faço isso toda noite, não faço isso todo culto, não faço isso toda manhã. Eu só faço isso quando eu estou debaixo de uma palavra. E Deus está dizendo, você entrou aqui com laudo, depois da oração você vai fazer o exame de novo. Ah, Camila, mas eu não tenho essa fé aí não. Já estão dizendo até que é coisa pior do que o exame não mostra. Não estou contando com a tua fé para ver milagre. Você acha mesmo que uma pessoa que tem que estar aqui diante dessa multidão vem contando com a fé do povo? Sei lá de onde vocês vieram. Sei lá quem vocês são. Você acha que eu vou contar com a sua fé? Camila, mas se não tiver fé em mim, irmão, se não tiver fé em você, eu estou com fé hoje para obedecer a palavra e manifestar em você. Ai, Camila, mas eu não creio assim, por isso que tu não vê milagre. Mas tu vai tomar um susto, porque através da fé e da palavra de Deus na nossa boca, você vai ver que a palavra de Deus é o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Camila, me prove. Não precisa, está provado no mesmo texto de 1 Reis 4. Uma mulher tinha um marido avançado em idade. Ela queria engravidar e estava triste, não contava para ninguém. Começou a hospedar Eliseu. Eliseu foi tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que ele começou a ficar sem graça. O que eu vou fazer para abençoar essa mulher, Geazi? O que eu vou fazer? Aí Geazi, reparador que só, disse, ó, já percebi que o marido é avançado em idade, já não tem filho não. Não tem filho? Pergunta ela o que ela quer. Ela falou que não quer nada não. Manda ela vir aqui, ela vem. Ele diz assim, ele liberou sobre ela uma. Neste tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um. Alivia o compressor só um cadinho para mim, só um cadinho. No tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um. Darás à luz a um. A primeira palavra que saiu da boca desta mulher que estava recebendo essa profecia não foi amém, não foi eu creio. Ela estava tão indignada que ela disse, não, meu Senhor. Qual foi a primeira palavra? Há concordância nisso? Não significa concordância? Não significa não. Ela negou, ela discordou. Mas o texto diz, no tempo determinado, conforme a palavra do profeta, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Agora escuta, Deus estava contando com a fé dela para manifestar o milagre de Eliseu? Porque Deus nem sempre conta com a fé de quem ouve. Às vezes Deus vê que quem ouve está traumatizado de tanta conversa fiada que já ouviu. Igual essa mulher. Ela não queria tocar nesse assunto, porque vai saber quantos profetas ela já recebeu em casa dizendo, conta 30 dias. A bichinha contou 30, 60, 90. Não aconteceu nada. Aí agora tem um homem dizendo que é profeta. Camila, tem essa confusão na cabeça dela? Tem, porque se não tivesse ela não diria homem de Deus e mentiroso na mesma frase. Ela acha que dá para ser homem de Deus e dá para ser mentiroso. Tudo é uma bagunça, é igual você que vê gente com a vida toda errada, mas manifesta dons. Você começa a achar, ih menina, fulano tem a vida toda errada, mas quando prega, não vigia não para tu ver. Ele liberou a palavra, vem comigo, ele liberou a? Liberou a? Bora terminar uma hora, é um horário bonito, pastor Lamartine, uma hora é um horário bonito. É um horário assim redondo, preenchido. Eu acho um horário bonito. Não, vou terminar antes. Escute, liberou a palavra, ela não creu, mas ela recebe. Não é todo dia, mas hoje Deus está dizendo para mim, vou manifestar sobre os incrédulos o que a fé dos crentes. Camila, eu não estou entendendo. Até o mais incrédulo de hoje vai ter testemunho para contar ainda em 2023. Tem gente que está aqui dizendo, Camila, mas já ouvi isso outras vezes. Eu não vim falar sobre o que aconteceu no passado. Eu vim manifestar a palavra que anuncia o que vai acontecer no teu futuro. Deus não está contando com a expectativa que as pessoas colocam em você para fazer milagres. Deus está contando com a expectativa que você coloca na palavra dEle, para que Ele realize milagres através da sua vida. A mulher não creu, mas recebeu. Porque nem sempre Deus trabalha com quem vai receber, mas Ele trabalha através da fé de quem está liberando a... E olha que hoje eu estou crente. Tu vai receber hoje. Vai voltar e vai fazer o exame. O pastor vai mandar mensagem para o meu marido.
contando testemunho de gente que escreveu no papel, mandou entregar na secretaria da igreja, dizendo: olha, até aquele domingo o laudo era negativo, o tumor era maligno, mas agora não é mais maligno, ou mas agora não tem mais tumor. Deus está livrando de diabetes tipo 2, Deus está tratando. Assim diz o Senhor. Alguém aqui nesta manhã, tu não vai fazer hemodiálise, eu estou filtrando o teu febre, rementre calamaio, duraiaia, rubra. Eu estou filtrando o teu sangue nesta manhã, e tu saberás que eu sou rementre calamaia. Recebe palavra, manifesta a palavra, revela a palavra, que Ele vai cumprir. Jesus, no pior momento de dor da sua vida, manifestou toda a palavra. 3 coisas, só 3. Volta para João 19, olha o poder da palavra. Quando você está debaixo de uma palavra, quando você está debaixo de uma palavra de Deus, quando você está debaixo da palavra de Deus, guarda isso aqui. Primeiro, eles fazem. Depois, eu faço. Depois, a palavra faz por mim. Se liga nessa equação da fé. Quando você está debaixo de uma palavra, primeiro, eles fazem. Depois eu faço. Depois a palavra faz por mim. Quem lançou sorte e rasgou as vestes? João disse: quem fez isso foram os? Mas só fizeram porque sobre ele havia uma que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram. Então, vou te perguntar agora. Sim, foram os soldados que fizeram isso. Mas fizeram por quê? Para cumprir o quê? Para cumprir a palavra. Então presta atenção. Se você começar a olhar a sua vida pelo prisma da palavra e se preocupar em obedecer a palavra, todo o seu prisma da dor, do calvário, do trauma, do desespero, seja o que for que acontecer no seu caminho, não vai te tirar o cerne, não vai tirar a razão, não vai tirar sua sanidade mental, não vai destruir sua saúde emocional. Maria está chorando porque ela não conhece tanto assim do texto quanto João, e também porque é mãe. Os outros fugiram porque não tiveram tão gravadas assim as suas palavras, mas João se lembra de cada texto. Foi o discípulo que andou mais próximo do seu caminhar, ficou até o final. Ele poderia estar desesperado, querendo partir para cima dos soldados ou fazer qualquer coisa, mas de repente a consciência da palavra se manifesta, e naquelas ações que começam a aparecer aleatórias e parecem apenas manifestação da maldade dos romanos sobre Jesus Cristo, para João nada mais é do que a manifestação de Isaías. Ele começa a ver, enquanto divide a peça, Isaías. Ele começa a ver a palavra se manifestando no Calvário. Está entendendo? Quem está entendendo? Então, se você está entendendo, a partir de hoje, você vai parar de chamar inimigo de inimigo. E agora você vai entender que o inimigo não é inimigo. É quem? Funcionário. Eles estão cumprindo o que Isaías disse sobre Jesus. Veja. Eles estão cumprindo o que Isaías disse sobre... Se você entrar no carnal, você vai dizer: desgraçados, não reconhecem o Filho de Deus, só me perseguem. Ah, infelizes, homens odiosos. Deus está dizendo: você está com raiva, fora da razão, porque está na carne. Entra no Espírito e você vai começar a lembrar: e sereis odiados por amor do meu nome. E ao invés de ficar com raiva, você vai se sentir grato por ser um discípulo fiel do Senhor. João olha tudo pelo prisma da palavra, gente. Então os soldados que fizeram isso, mas só fizeram para cumprir Tanto é o que eu estou falando aqui, que Jesus olha para esses homens e diz assim: Pai, a estes, pode olhar o texto de João 19, a estes não impute este pecado. Porque Jesus sabia que não importa se conscientemente ou inconscientemente, eles estavam manifestando o cumprimento Ele disse: perdoa-lhes, porque eles... Mas eu sei, é para se cumprir a palavra.
Sabe essa pessoa que está te perseguindo? Sabe essa pessoa que está te afrontando? Olha aí para 2 ou 3 e diga: é teu funcionário. E o contra-cheque quem paga é a obediência. O contra-cheque quem dá é a obediência. Primeiro eles fazem. Então veja, tudo que está acontecendo aí contigo, comece a olhar pelo prisma da palavra. Qual é a palavra que você carrega? Porque se você lembrar da palavra que você carrega, você vai ver que o comportamento dessas pessoas combina com o que Deus disse que aconteceria. Então primeiro eles fazem. Pergunta para alguém: como é que está teu inimigo? Diga para ele: que inimigo? Eu só tenho funcionário. Gente trabalhando para fazer cumprir o que Deus disse. Eles humilham para Deus honrar. Eles abatem para Deus levantar. Eles perseguem para Deus ser glorificado. Depois, quando ele vê que está tudo consumado, veja, primeiro eles fazem. E agora? Agora quem faz é Jesus. Quando você tem consciência da palavra, você não espera. Deixa eu te falar um segredo lindo da palavra de Deus. Quando você sabe qual é a palavra que Deus quer manifestar sobre você, você ganha autoridade para acelerar o processo. Imagina, Jesus já está super doído, crucificado, machucado, moído, açoite. Mano, ele está mal. Aí o texto diz que ele está vendo que tudo que estava na palavra já cumpriu, só falta o vinagre. Olha aqui para mim. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: tudo que tinha para fazer e acontecer já fez. Senhor, e por que eu me sinto parada no processo da realização? Deus está dizendo: porque agora era para você fazer. E você deixa às vezes o processo parar em você. Vou falar rasgado. Tem gente que aguenta o combate do grande. Irmão, o que é um vinagre? Para quem já tomou um açoite de 40. O que é um vinagre? Vamos lá. O que é melhor? 41 chibatadas nas tuas costas ou uma colher de vinagre? Tem gente que está na dúvida. Vou perguntar de novo com um açoite na mão. Irmãos, o que é mais fácil? 40 chibatadas lanhando as costas com a força descomunal de um homem, ou uma colher de vinagre? Claro que é a colher. Você está tomando até para emagrecer. Alguém te contou essa receita? Ela é muito mais fácil. Agora veja, Jesus não para o processo por causa do milagre. Do vinagre, ele faz assim para 2 ou 3 aí. Faz que aí eu termino mais rápido. Faz. Escute isso. Ele não vai esperar nada acontecer. Ele lembra a palavra. Qual é a palavra? Falta o vinagre. Falta o vinagre? Depois que ele entrega o vinagre, ele está liberado daquele processo. Você está entendendo? Às vezes a gente é capaz de viver coisas grandes, mas não é capaz de fazer coisas. Vou falar rasgado. Você aguenta a traição. Tem mulheres aqui que foram traídas e já perdoaram. Homens aqui que foram traídos e já perdoaram. Outras pessoas que foram magoadas, deixadas. Alguns aqui abusados pelos próprios pais. E você conseguiu fazer uma série de coisas. Você sobreviveu, você superou. Você tem família. Tem gente aqui que já foi vendido pelo próprio pastor. Ele deveria ser seu pastor, mas se comportou como lobo. Traumas espirituais. Mas hoje você tem um aprisco. Você caminha em pastos verdejantes. Você viveu a cura, você viveu a superação. Você acorda cedo, você dorme tarde, você arruma casa, arruma família, arruma emprego, você quer uma vida melhor, você é digno, você não aceita suborno, você é dizimista, você é ofertante, você tem feito tantas coisas com dignidade, mas existem algumas pequenas coisas que Deus fica olhando você todo esfolado, ralado, de pé, e aí por causa de uma unha quebrada você não faz o que tem que fazer. Olha isso, o vinagre era muito mais simples do que tudo que já aconteceu ali. Só que ele era amargo, porque ele não fala do que ia doer por fora, ele fala do que ele ia sentir por. Às vezes o processo para, não pelo que a gente é capaz de fazer do lado de fora, mas por aquilo que a gente não consome ou resolve do lado de. Mas assim diz o Senhor para você nessa manhã: toma logo esse vinagre e acaba com isso. Eu tenho uma amiga que quando eu estou enrolando para fazer uma coisa, ela diz assim: acaba com isso. E é o que eu vou dizer para você agora. Você vai virar para o teu amigo aí e vai dizer: acaba com isso. Diga: acaba com isso. Volta lá com o americano. Não. Vem, olha aí para alguém e diga: acaba com isso. Diga: acaba com isso hoje. Dá um empurrãozinho de leve nele, e diz: toma logo esse vinagre. Porque depois que tomou o vinagre, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele foi livre. Fica de pé quem quer viver liberdade na palavra. Dá um salto dessa cadeira, levanta desse chão. Oh, bebe logo esse vinagre, resolve lá. Ei,
Liga para quem você tem que ligar hoje. Não é segunda-feira não, é hoje. Fala lá, ó, fulano, me perdoa. Camila, mas eu não fiz nada, por isso que é vinagre, meu irmão. Se fosse para você pedir por ter feito alguma coisa, era mel. Vinagre, meu irmão. Toma logo, acaba com isso. Acaba com isso. Ei, regala o olho para alguém e diz: acaba com isso. Acaba com isso. Liberou o Espírito, entregou, ficou livre. Completa aí, igreja. Ficou? Ficou? Ficou livre. Quem manifesta o cumprimento da palavra é assim que vive. Livre. Livre. Quem está debaixo de uma palavra é livre. Ai, tu viu o que a fulana falou? Não, manda um beijo para ela. Entendeu? Livre. Garota, tu não sabe o que aconteceu. Eu tive com fulano, ele disse isso, isso, isso. Tu vai fazer o quê? Nada, diz que eu mandei um abraço. Livre. Livre. Bebeu vinagre aí morreu. Entregou o Espírito. Depois que ele morreu, vem o pedaço de madeira na mão dos soldados. Faz uma marcha aí de guarda romana. Bora arrebentar, bora quebrar. Aí pegam o da direita. Pau! Cai do madeiro, rasgado, indigente, vai para um lado, vai para o outro, pro da esquerda. Pau! Se você tivesse consciência nessa hora, você ia estar no meio dizendo o quê? O próximo sou eu. O próximo sou eu. Pode continuar tocando. O próximo sou eu. Há uma pressão no mundo espiritual, como a marcha de um exército que marcha contrário às coisas de Deus para a sua vida. E o que o inferno anuncia é: nós vamos arrebentar o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Paulo disse: ora, vós sois o corpo de Cristo. Vou perguntar de novo: quem é o corpo de Cristo? Mas a marcha é romana. A marcha é de César. Camila, eu não entendi. Vem pro profético. O sistema quer quebrar a igreja. O sistema quer arrebentar o corpo de Cristo. Na mão eles têm o pau, a autoridade. Nos pés eles têm a autonomia de César. Eles têm o sistema. Eles têm o poder. Eles têm as armas. E nós temos o quê? Se já estamos como mortos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Duas verdades, escuta. Primeira, ninguém tira nada de quem já deu tudo. Ninguém vai tirar nada de mim, porque eu já dei tudo. Eu já dei tudo, você está entendendo? Quem deu tudo para Jesus se torna antifurto. Ninguém pode tomar nada de você, porque nada é teu. Tudo é dele, nada é teu. Já deu tudo para ele. Segunda coisa, eles têm armas, leis, decretos. Eles têm pressão, sistema, dinheiro. Eles têm César, autoridade. Eles têm Roma. Eles têm Coliseu. Eles têm leões. Eles têm leões. Eles têm leões. Nós temos o leão. O leão. Eu não estou com medo dos leões. Eu não tenho medo do sistema. Eles podem ter armas, leis, decretos, governo, dinheiro. Não tem problema, porque há uma coisa que eu tenho que me garante que quando eu não puder me defender, ou seja, já estava morto. Quando eu não puder me proteger, ou seja, não podia argumentar, a palavra dele se mantém sobre mim. João está vendo, os soldados estão vindo, vão quebrar o corpo, vão arrebentar o corpo. Fizeram com o da direita, com o da esquerda, vão fazer com o homem do meio. É por isso, meu irmão, que com todo respeito, nem direita, nem esquerda, eu obedeço a palavra de Deus. Eu obedeço o que o céu manda. Quando vieram arrebentar ele, João vai dizer: eu vi. Tinham a força, tinham a madeira, mas não puderam, porque sobre ele havia uma. Pega a mãozinha, havia uma. Você está debaixo de. Ouça, igreja, ninguém vai quebrar a igreja, porque nós estamos debaixo de uma
Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Eu sou contigo para te livrar. Dias escuros vem aí, Brasil, mas quem manifesta a luz não tem medo de andar em trevas. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Candeia acesa, candeia acesa. Manifeste a palavra. Manifeste a... Tá com medo do que tá por vir aí, por quê? Candeia não fica debaixo da cama. Quer momento mais propício para a luz dissipar trevas do que momentos de trevas? Aonde a luz brilha mais? Aonde a luz brilha mais? Não quebraram o corpo de Cristo, porque sobre ele havia uma palavra dita pela boca do profeta Isaías que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser. Quando você passa a sua vida inteira para cumprir a palavra se cumpre até depois da sua morte. Por isso os que morreram em Cristo ressuscitarão. Porque até debaixo da terra você está debaixo de uma palavra. E os que morreram em Cristo, ainda diz o texto, ressuscitarão primeiro, porque creram antes dos que estão vivos. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos fazer um negócio forte aqui agora. Contrariando toda a lógica do mundo. Não sei se a gente sabe cantar essa canção. A gente são vocês, óbvio. Tem uma música que diz assim: o Coliseu não parou a igreja. A gente sabe essa música, não? Não? Então não vai ser essa, não. A gente, é porque eu quero falar de coisa de igreja, de nação, de reino, de leão, de mundo. A gente sabe alguma de leão? A gente sabe alguma de leão? Está na palavra. O leão rugiu e todas as nações tremeram diante dele. Ela é a amada do amado, a desejada das nações. Ela é a noiva dele. Quando eu liberar, a gente vai cantar essa canção. Só tem que fazer duas coisas antes. Primeiro, abaixa a mão todo mundo que tiver de mão erguida agora, só para me ajudar. Pode acender a luz novamente, porque eu vou precisar de campo de visão agora. Vou contar de 1 a 3. No 3, só vai levantar a mão quem está hoje aqui no culto de manhã, mas reconhece que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje Deus te pegou pela mão. E Ele falou: ó, não dá mais tempo, nem para justificativa, nem para nada. Você já sabe qual é a palavra, se encaixa nela numa atitude de fé, de obediência imediata. O que é obediência imediata? Se você está afastado, você tem que reconciliar hoje. Ah, Camila, mas é que eu nem chorei, eu não senti nada. Fé não é sentimento, é uma atitude de obediência. Você quer ver que você não precisa sentir nada? Crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Camila, eu creio. Crê que em breve Ele vai voltar? Camila, eu creio. Crê que Ele foi enviado ao mundo para te redimir dos teus pecados? Camila, nisto eu também creio. Então tu é crente. Não, eu não sou não, eu só venho porque eu gosto. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. Aí você está aqui agora e quer dizer para mim: não, depois que eu resolver isso, depois que eu resolver aquilo. Meu irmão, você não vai resolver, e não é praga, é palavra. Porque foi o próprio Jesus que disse: ora, sem mim. Você quer se consertar para vir depois. Eu não sei quem botou isso na tua cabeça, mas Jesus vai tirar hoje. Porque não é se consertar primeiro para vir depois, é vir do jeito que está. E Ele volta e te ajuda a arrumar essa bagunça. Não, Camila, primeiro, olha, quando eu largar uma parada que eu tenho, inclusive eu estou aqui com 8 gramas de um bagulho, vem tu as 8 gramas. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Jesus não disse se arrume e vem, Ele disse: vinde a mim. Todos vós que estáis, ou seja, caráter temporário, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não nasci num lar cristão. Um dia eu atravessei um corredor de uma igreja batista e confessei Jesus nela. Eu estava morrendo de vergonha aquele dia, mas eu sabia que a vergonha era passageira, e o que não seria passageiro, meu nome é escrito no livro da vida. Escute isso. Camila, eu sinto vergonha. Tem que levantar a mão? Tem. Por quê? Porque você está pedindo? Não.
Porque não foi Camila nem igreja que inventou isso, foi o próprio Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Entenda, a maioria das pessoas que estão aqui, que precisam fazer uma aliança com Deus, não estão afastadas porque querem ou porque não amam, mas porque sentem vergonha do retorno. Só que Deus te parou nesse culto hoje aqui para dizer: ei, a vergonha é passageira, mas a tua salvação é eterna e a tua alegria é permanente. Então eu vou contar de 1 a 3. No 3, não vou te pedir para vir aqui para frente, porque está muito cheio. Então eu vou pedir para acender a luz. Você vai levantar a mão, eu vou te identificar e orar daqui por você. No 3, você vai levantar a mão. Quem vai levantar a mão? Quem está afastado e precisa voltar. Quem se diz errou e não, ó, é comigo, eu vou reconhecer. Ninguém vai te tocar agora, é você. É você. Camila, sou eu. Deus falou comigo, sou eu, tenho que me consertar. Ai, mas é que eu queria sentir um arrepio. Quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio, irmão. Salvação é decisão. Decisão. Não é sentimento, é ato de obediência imediata. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí confessa. Amém? É um. A igreja entra em oração por alguém agora. Senhor, aonde tiver uma vida que está afastada e que quer retornar hoje, joga por terra toda a legalidade do inferno contra ela e dá a ela poder de decisão. Dá a ela o poder de decidir. Eu conto 2. Camila, sou eu. É para mim. Eu quero voltar. Eu estou afastado. Camila, eu vou fazer refazer minha aliança com Deus hoje. 2,5. É você? 3. Só levanta a mão quem é e deixa a mão estendida para eu ver. Fica com a mão estendida. Fica com a mão estendida. Não aplaude agora, senão eu não vou vê-los. Fica com a mão estendida. Fica com a mão estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Você perto do extintor é 59 mesmo? É? 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200, 201 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8 e 9 e 10 e 11 e 12, 212 pessoas. Aplaudam o Senhor. Ninguém para a igreja. Que ruja! Que ruja o leão, minha beleza, diante da majestade de Jesus. Nós vamos orar, mas diga isso. Que ruja o leão, ruja o leão, minha beleza, diante da majestade de Jesus. Todo mundo que levantou a mão, faz assim com a mão. Só quem levantou a mão. Aonde você que não levantou a mão, estiver vendo uma mão balançar, agarra essa pessoa em oração aí agora. Cola com alguém, vambora. Aonde tiver uma mão estendida, agarra ela aí para orar por ela. Bota o sovaco molhado aí no ombro dela. Isso. Tem alguém sozinho aí? Não? Tá todo mundo com alguém? Senhor, em nome de Jesus, como igreja,
igreja que não pode ser quebrada, igreja que é a resistência que o mundo não suporta, como igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Aquela, Senhor, que se comporta como Filadélfia, tendo pouca força, guardam a tua palavra e não negam o teu nome. Por isso eu te peço, diante dessa confissão pública de fé, guarda eles da tentação que há de vir sobre a terra. Escreve o nome deles no livro da vida. Dá eles alegria, dá eles alegria. Nós ministramos o perdão dos seus pecados agora. Que saia todo o peso, que toda a sentença do inferno caia por terra agora, vencida e sem força, em nome de Jesus. Aonde houver uma mão erguida, confessando Jesus como Senhor nesta manhã, diante dos homens, nós ministramos sobre ela alegria, 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 a alegria da salvação, em nome de Jesus. Dê um abraço nela aí, dê um abraço nela aí. Isso, abrace ela. Agora estenda a mão assim para receber. Estenda a mão para receber. Segunda oração: cura, milagre, realização, manifestação de maravilhas. Pai, eu me apresento diante de Ti como profeta das nações que o Senhor levantou, sobretudo na América Latina. Pai, diante de Ti está o Brasil e os brasileiros, como esta igreja, a quem o Senhor tem chamado para ser janela das nações. Eu oro agora em alinhamento com o tempo do avivamento que é chegado para a nossa nação. Que haja um tempo de arrependimento como nunca antes, um tempo de quebrantamento como nunca antes. Que Tu arraste multidões e as incline de joelhos pelo poder do Teu Espírito Santo. Batiza com fogo, renova os dons, entrega o Espírito e o discernimento da profecia. E Pai, para que a fé dos incrédulos seja tocada, manifesta milagres. Aonde houver um tumor, aonde houver uma célula cancerígena, aonde houver um vírus que mata ou que aleja, aonde houverem aidéticos, que esta noite haja, nesta manhã haja operação de milagres em massa. Vai sair do câncer, eu te repreendo. Vai sair do diabetes, eu te repreendo. Vai sair de toda enfermidade e que ela volte para o inferno. Libera teu povo com cura, libera teu povo com cura, em nome de Jesus. Fuja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Recebe de Jesus. e ruja. Fuja o leão. Recebe E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. só vocês, diga que ruja. Fuja o leão. Essas são as vozes dos que clamam, Senhor. Segura aí comigo só um pouquinho, desse jeito. Que ruja. Bate palma agora não, nós estamos debaixo de uma palavra. Vira de frente para alguém aí agora, vira de frente. Majestade. Vira de frente para alguém aí. Olha na butuca dos olhos dele. Que ruja o leão. Não tenha medo não, olha para ele. O leão vai rugir agora. Na força de um abraço haverá renovo, prepara. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 você vai dar um abraço nessa irmã, você que é mulher. E você vai dar um abraço nesse irmão, você que é homem. Deixe-me ungir as suas mãos agora. Estenda as mãos, estenda as mãos. Senhor, aonde essas mãos tocarem, enfermidades serão dissipadas. Aonde essas mãos tocarem, vai, comece a orar, haverá renovo do Senhor. Pai, nesta manhã, batiza com o Espírito Santo e com fogo para revestimento de poder. Em nome de Jesus, eu conto 1. Diga para essa pessoa: quando eu te abraçar, Deus vai te tocar, porque eu estou debaixo de uma palavra. 2, eu vou manifestar. 2,5, traz ele para perto. 3, dê um abraço e deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar nesse abraço. Deixa Deus trabalhar nesse meio. E ruja!
ruja o leão e que a terra estremeça diante da Ninguém vai quebrar a igreja. de Jesus. Adore a Deus, igreja. Que ruja o leão e que a terra Recebe renovo. Recebe renovo. Quem tem força para tirar o pé do chão, manifesta espírito, alma e corpo. que ruja o leão e que a terra estremeça Prepara para dizer e ele virá. da majestade de Jesus. Nós vamos dizer e ele virá. E ele virá. E ele virá. E ele virá. O leão da tribo de Judá. Vem! E ele virá. E ele virá. Anuncie! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Leão da tribo de Judá, diga! E ele virá. É! E ele virá. E ele virá. Leão da tribo de Judá! Aplauda o leão! O cordeiro e o leão! A rosa de Saron! O lírio dos vales! A resplandecente estrela da manhã! Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir! A ele a honra, a ele a glória! Maravilhoso conselheiro! Deus forte, Pai da eternidade! Príncipe da paz! Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir! Eu sou! Ele barabaia! Aleluia! Levante a mão para o céu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se manifestou nesse lugar. Nós viemos aqui para te ver, Senhor, e a tua glória se manifestou nesse lugar. Obrigado pelas curas, pelas libertações, pela salvação, ó Deus. Obrigado pela liberdade que temos nessa nação de nos reunirmos e invocar o teu nome. Que o nosso coração se lembre sempre que é por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Que a graça extraordinariamente maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações diárias, constantes, renováveis do teu Espírito Santo, seja com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Vá com Deus, meus queridos. Deus abençoe.